Boa noite, gente. Eu sou a Stephanie e eu vou começar a apresentar nosso seminário da disciplina Fundamentos da Educação Inclusiva com o tema História da Educação Especial no Brasil. Os integrantes do meu grupo é a Vitória Souza, a Joyce Ribeiro, a Nikele Merques e a Vanessa Mesquita. Nosso trabalho, ele vai falar da importância da educação especial desde os primórdios até os dias de hoje. E a gente vai relatar também que as escolas especiais, elas foram as principais responsáveis por esse avanço na inclusão. É importante a gente realizar todo um estudo, né? É um assunto bem abrangente. A gente realizar um estudo sobre a educação especial, né? Para a gente ver os momentos que foram vivenciados para essa conquista, os acontecimentos e os fatos que influenciaram, né? Para essa inclusão hoje. E também o dia a dia das crianças na escola, as crianças portadoras de deficiência. A educação, ela é a principal responsável pela socialização. Por quê? Porque é na escola que a gente vivencia, a gente convive, né, com crianças e com adultos de todas as culturas, né, etnia, raça. Então, assim, é um momento cultural bem diversificado. E a educação especial aqui no Brasil, ela surgiu depois de muitas lutas, né? Leis para favorecer os portadores de deficiência. E ela tem sido considerada uma educação de pessoas com deficiência, seja ela mental, né, motora, física, auditiva, visual, também pessoas com deficiências múltiplas, né? Ou então até decorrentes de distúrbios. E também é importante lembrar que pessoas superdotadas também têm que ter uma educação toda diferenciada, né? Porque são pessoas que têm integrado as escolas, né? Nossas escolas no Brasil. Ó, o quadro situacional. O quadro situacional, a gente fala mais do desenvolvimento da história especial no Brasil, né? Que ela começou quando? Ela começou no século XIX, né? E os serviços dedicados a essa educação especial, eles foram inspirados por experiências de pessoas norte-americanas e também europeias que foram trazendo para o Brasil, né? Para que possa organizar e implementar essas ações para que essas pessoas portadoras de deficiência pudessem conviver num ambiente escolar comum, né? Comum a todos, para que realmente essa inclusão acontecesse. Só que no começo, né, foi bem difícil, foram várias dificuldades encontradas, e, e essas iniciativas que foram começadas lá no século XIX, elas não estavam integradas às políticas públicas de educação, né? Então foi preciso é, passar mais ou menos um século para que essa educação passasse a ser parte do sistema educacional, comum a todos. Então, assim, na verdade, assim, no início dos anos 60, que essa modalidade de ensino foi realmente instituída, né? Que não é, na época, a denominação que dava essa educação especial era educação dos excepcionais. A história da educação das pessoas com deficiência no Brasil, ela está dividida em três grandes períodos, que foram os mais marcantes, né, nessa divisão. Como eu disse, assim, é um assunto bem abrangente, então a gente tentou resumir ao máximo para que possa dar tempo aí de 10, 15 minutos de apresentação. Então, esses grandes períodos foram de 1854 a 1956, que foi iniciativas de caráter privado, de 1957 a 1993, que aí foi definido mais por ações oficiais do âmbito nacional mesmo do Brasil, e aí depois de 1993, que aí já tem o caráter mais de movimentos em favor da inclusão escolar, né? Assim, foi tomando mais essa cara, né, que a gente tem hoje da educação especial no Brasil. A história da educação das pessoas com deficiência no Brasil ela está dividida em três grandes períodos, que é entre 1854 a 1956, ela foi marcada por iniciativas de caráter privado.
De 1957 a 1993, foi definido por ações oficiais de âmbito nacional. E a partir de 1993, foi caracterizados pelos movimentos em favor da inclusão escolar. No primeiro período, enfatizou o atendimento clínico especializado, incluindo a educação escolar. E nesse tempo foram fundadas instituições mais tradicionais de assistência às pessoas com deficiência mental, física, sensoriais, né? E o exemplo é os pioneiros do Instituto dos Meninos Cegos, que foi fundado na cidade do Rio de Janeiro em fins de 1854. No segundo período, a educação especial foi assumida pelo poder público em 1957 com a criação das campanhas, que eram destinadas especificamente para atender a cada uma das deficiências. E em 1982 foi constituído pelo Ministério da Educação e Cultura, o MEC, o Grupo de Tarefas de Educação Especial, onde foi apresentada a primeira proposta da estruturação da educação especial brasileira. A condução das políticas brasileiras de educação especial estiveram por muito tempo nas mesmas mãos. Essas pessoas, entre outras, estavam ligadas a movimentos particulares e beneficentes de assistência aos deficientes. Foram muitos políticos, educadores, etc., que se identificaram com a educação de pessoas com deficiência e protagonizaram a história dessa modalidade de ensino. Todos tiveram papéis revelantes nos períodos, pois atuaram em quadros políticos situacionais que, de alguma forma, afetaram a educação de pessoas com deficiência, seja avançando, usando, transformando as propostas, sejam retardando elas, impedindo a sua evolução para novos âmbitos educacionais. Eu me chamo Joyce e irei falar sobre os pais. Os pais de pessoas com deficiências, então, estão entre os que compõem essa liderança, e a maioria deles tem sido uma grande força, mais para manter do que para mudar as concepções e condições de atendimento clínico e escolar de seus filhos com deficiência. Não podemos desconsiderar as iniciativas de caráter privado e beneficente lideradas pelos pais no atendimento clínico e escolar de pessoas com deficiência, assim como na formação para o trabalho protegido. Apesar de suas intenções serem, na maioria das vezes, respaldadas pela discriminação e pelo forte protecionismo. Temos que destacar os pais de crianças com deficiência mental, que são os mais numerosos e que fundaram mais de 1.000 APAE em todo o Brasil. A tendência do movimento dos pais é ainda a de se organizar em associações especializadas, gerenciadas por eles próprios, que busca parceria com a sociedade civil e o governo para atingir suas metas, sendo basicamente financiados pelos poderes públicos municipal, estadual e federal. Movimento. Só muito recentemente, a partir da década de 80 até os anos 90, as pessoas com deficiência têm se organizado participando de comissões da coordenação e movimento visando assegurar de alguma forma os direitos que conquistaram de serem reconhecidos e respeitados em suas necessidades básicas de convívio com as demais pessoas. Esses movimentos estão se infiltrando em todos os ambientes relacionados ao trabalho, transporte, arquitetura, urbanismo, segurança, previdência social, civilidade em geral. As pessoas buscam afirmação e querem ser ouvidas como outras vozes da maioria. Precisa ser considerado nesse país, mas infelizmente, apesar de estarem presentes e terem mostrado suas atuações em vários aspectos da vida social, os movimentos não são ainda fortes. Precisa de mais reconhecimento, mais acesso a essas pessoas, pois a dificuldade é muito grande a ser enfrentada ainda. No que diz a respeito às prerrogativas educacionais, aos processos escolares e notadamente os inclusivos.
Meu nome é Vanessa. A importância da inclusão. De acordo com a Declaração de Salamandra, o conceito de inclusão é um desafio para a educação na medida em que estabelece que o direito à educação seja para todos, senão só para aqueles que apresentam necessidades educacionais especiais. A inclusão social é importante pois combate a segregação social e viabiliza a democratização de diversos espaços e serviços para aqueles que não possuem acesso a eles. Portanto, a inclusão social é um processo que contribui para a construção de um novo tipo de sociedade por meio de transformações, pequenas e grandes, nos ambientes e nas mentalidades das pessoas, atingindo deste modo o próprio indivíduo que apresenta necessidades especiais. Aqui está, nessa linha do tempo, está algumas instituições que foram abertas especificamente para as pessoas com necessidades especiais, tipo para surdo-mudo, educação para crianças e adolescentes, com atenção mais especial. Michele, e eu vou continuar falando sobre a linha do tempo. 25 de setembro de 1999. Política Nacional de Integração de Pessoas Carregadoras Sem Deficiência. 25 de setembro de 2001. Resolução da CNE ao CEB. E Plano Nacional de Educação, PNE. 25 de setembro de 2002. Diretrizes Curriculares Nacionais e a Lei de Libras. 25 de setembro de 2003. Programa de Educação Inclusiva. 25 de setembro de 2004. O acesso de alunos com deficiência às classes comuns da rede regular. 25 de setembro de 2005. Direito à diversidade. 25 de setembro de 2006. Montar um sistema educacional inclusivo em todos os níveis de ensino. 25 de setembro de 2007. Reafirmado pela Agenda Social para a Inclusão de Pessoas com Deficiência. 25 de agosto de 2009. Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 25 de setembro de 2011. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, instalação em educação especial ou atendimento educacional especializado e das demais providências. A Política Nacional de Proteção às duas diretrizes para pessoas com transtorno do espectro autista. E a gente também sabe que a história da educação especial, ela não termina por aqui. Ela é um tema que tem muito a ser abordado e discutido. É um tema que aqui a gente vai deixar um pouco das referências para ser aprofundados no assunto. Caso vocês tenham mais curiosidades, tem uns sites aqui, endereços que vocês podem pesquisar.